Eu saúdo a todos vocês com a boa noite neste dia. A paz do Senhor Jesus, Marcos, Elisângela, Josineide, Éder. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. A Deise também, Johnny Walker, Irani. Paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar vocês nessa noite para nós orarmos, colocarmos a nossa vida na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Priscila Nunes, seja muito bem-vinda. Melry, Ronaldo, que Deus nesta noite nos ensine. Amém? Lobato. Vamos orar? Senhor, nesta noite eu quero agradecer a Ti por Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu amor, que o Senhor derrame sobre nós a Tua estrutura, que o Senhor derrame sobre nós a Tua força. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que se aproxima desta live. Queremos declarar em nome de Jesus que o Senhor os abrace nesta noite, que o Senhor, meu Deus amado, abra os nossos olhos, Senhor, para contemplar, Senhor, a Tua bondade, para contemplar a Tua fidelidade, para contemplar a Tua misericórdia. Que nesta noite, Senhor, Tu sejas muito bem-vindo aqui e que em nome de Jesus cada família seja tocada por Tua graça e que o Senhor derrame o orvalho sobre a terra seca, em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa noite nós queremos iniciar esta live cumprimentando a todas as pessoas, que amavam o esposo da apóstola Edna, o meu tio Manu, que está com o Senhor, e também queremos cumprimentar toda a família e queremos declarar a todos os amigos, a todos os irmãos, a todos os familiares, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos que o bálsamo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Nós queremos que o amor de Deus te acompanhe neste dia, que você se sinta abraçado. Amém? Que no lugar de toda ausência, o amor possa preencher o seu coração, que o próprio Deus possa preencher a sua alma. E nesta noite, nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre a gestão das emoções, amém? Que é um momento bem pertinente para nós estarmos praticando, essa gestão das emoções. Então, eu desejo que nós sejamos bastante edificados nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Só que antes de começar, eu quero oferecer, a todos os nossos familiares, oferecer a nossa apóstola, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, essa canção, porque nós estamos vivendo um momento que nós entendemos que se o Espírito Santo de Deus não nos abraçar, nós não vamos conseguir ficar de pé, amém? Estar de pé é porque, como pregamos da última vez que falamos, o Espírito de Deus, ele entra no profeta, ele entra nas vidas, ele coloca as pessoas de pé. Então, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero dar as boas-vindas à pastora Jusilene, a Ritiele, ao Vanderlei, que está também chegando aí para nos assistir, fora todos os outros que nos assistem, às vezes, sem se pronunciar. Amém, queridos? Então, eu quero oferecer essa canção para todas as famílias, que amam a família da apóstola. Quero dar as boas-vindas à minha irmã Marleusa. Ontem ela ficou noiva, Deus tem feito o deserto florescer. Boas-vindas a Nete Coimbra, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu ofereço esta canção a toda a nossa família Sassardente, toda a nossa família Ramos, amém? Todos os amigos do meu tio Manu, todos os irmãos que oraram por ele no período que ele esteve na UTI, em nome de Jesus. E é o que, através dessa canção, eu quero expressar que o Senhor te abrace, amém?
Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Aleluia, que o Espírito Santo, Consolador, te abrace nesta noite. Não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fiz minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti, longe de ti. Glória a Deus. Que o Senhor console todos nós, console a todos os familiares e amigos da família Ramos e também do Ministério Sarça Ardente. Amém, queridos? Nós vamos continuar o nosso tempo estudando sobre a gestão das nossas emoções, porque dizem os grandes especialistas, né, que a maturidade do ser humano, ela não está pautada nas primaveras da vida. A maturidade do ser humano, ela está pautada nas intempéries da vida, nos invernos, nos momentos frios.
Se você quiser saber como é a maturidade de alguém, observe este alguém no momento de dor, no momento dos ventos, no momento das chuvas, no momento das saraivas, no momento do dilúvio. Porque ser maduro, quando tudo vai bem, é tranquilo. Agora, você ter estratégias do Senhor, como um sábio, criar caminhos e ser maduro quando as situações do seu país ou algumas situações que explodem de repente na nossa frente, na nossa vida, porque a vida é assim. A vida é cheia de surpresas. Então, é muito tranquilo você ser maduro quando tudo vai bem, mas se você quer ver de fato como uma pessoa ela é e qual a estrutura que ela tem, observe ela no momento das surpresas da vida. Nas surpresas boas, porque às vezes muitas pessoas têm surpresas boas, galgam lugares altos e elas ficam arrogantes, elas mudam. Ou então das surpresas que a gente, que é humano, considera ruim, né? A palavra do Senhor diz que a morte dos seus santos é regozijo para ele. Eu imagino os céus em festa, recebendo muitos filhos de Deus. Mas nós que somos humanos e temos uma mente tão pequenininha, a gente, logicamente, sentimos a ausência, porque muitas vezes a nossa visão é para o presente, né? Nós não temos a visão do nosso Deus, que é onisciente, que ele vê o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. Então, a nossa visão é aqui. Então, nós ficamos pensando, né? E a lembrança faz parte, né? Viver o luto faz parte. Você não precisa ser forte o tempo todo, né? Você não é de ferro. Então, faz parte viver esse momento. Eu ensino a minha família, ensino as minhas filhas e falo com meu esposo e com todos. Quer chorar? Chore. Quer lembrar? Lembre. Mas passe esse momento de luto com a cabeça erguida, né? Não adianta você querer prender o choro, querer se fazer de muito forte, para lá na frente você ter um câncer, né? Você ter uma doença terrível, porque você não soube passar pelo momento de dor. Então nós temos que passar pelos ciclos da vida e sentir aquilo que eles nos permitem sentir, né? Isso é saudável, amém? Então, assim, não é vergonha você chorar, não é vergonha você sofrer, não é vergonha você lembrar, né? Não é vergonha por um momento você ficar sem força, não é vergonha isso. Isso é humano, amém? E nós somos humanos. Então, não é vergonha isso. Então, o Senhor nos fez seres expressivos, né? E nós nos expressamos de acordo, né, com as reações que a gente obtém de fora para dentro, amém? Então, amigos, familiares, né, ovelhas, estamos passando por este momento? Sim, mas vai passar, porque tudo passa, só o amor de Deus permanece. E aí a gente passa por esse momento e lá na frente teremos outro momento, teremos que ser forte outra vez no sentido de ter resiliência, né? O que é resiliência? É a capacidade de suportar pressões, é a capacidade de suportar o sofrimento, né? E depois voltar ao seu estado normal. Então, lá na frente haverão outras barreiras, outros obstáculos, e nós teremos que passar por eles. Amém? Então, dentro de tudo que a gente está vivendo, né, nesses dias, a vida é um paradoxo, né? No dia 14, eu estava terminando o noivado da minha irmã, com muita alegria, né? Do meu cunhado Alan, e de repente nós recebemos a notícia do luto, né? E um pouco antes da notícia, né, eu recebi um presente muito lindo que veio de Curitiba, né? Quero mandar um beijo aqui para a Patrícia, para o Antônio, né, para essas pessoas de Curitiba aí que têm nos amado e já chegou o buquê de flor aqui de Curitiba. Ontem já chegou outro presente de Curitiba e eu quero agradecer porque eu vejo que tudo é um mover de Deus, é como se viesse o consolo. E aí de repente a gente recebe, né, a notícia do luto. Então a vida ela é assim. E nós precisamos estar preparados para passar pelos momentos que doem e pelos momentos de alegria, né? Mantendo mesmo com muitos sorrisos ou com muitas lágrimas, tentando manter esse equilíbrio, né? Para também, em nome de Jesus Cristo, estarmos abençoando, né? As nossas vidas. Então, deixa-me ver aqui.
Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Amém? Então, ok. Talvez seja algo aí no seu computador, Edmeia. Porque aqui tá tudo ok, todo mundo me ouvindo, tá tranquilo? Amém? Então tá certo. Talvez a microfonia esteja daí, tá bom? Então, meus queridos, vamos lá, falando. Ok. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre essa gestão, tá joia? Das emoções, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre uma mega técnica, né? Da gestão das emoções, que este doutor ele traz, amém. Construindo a felicidade inteligente e a saúde emocional, tá? Então ele vai falar hoje de uma mega técnica. E eu tô pontuando alguns aspectos, né, desse livro que nós estamos estudando aqui. Um beijo, Patrícia. Acabei de agradecer o seu presente, viu, minha linda? Um beijo aí, um abraço para vocês de Curitiba, Antônio que está chegando aí também. Que Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigada, em nome de Jesus. Então, irmãos, o nosso querido doutor aqui, você que está chegando agora, a gente está estudando alguns pontos, tá, gente? Não são todos, porque é muito complexo alguns assuntos para vocês. Então, olha só, a gente está estudando esse livro aqui, que é a gestão das emoções, tá? Do Dr. Augusto Cury. Nós já falamos algumas técnicas e hoje eu vou falar de megas técnicas, técnicas maiores, tá? Técnicas mais profundas. Então, uma das coisas que ele traz sobre essa gestão das emoções, essa liderança das emoções, né? Ou nos momentos de crise, né? Ou então nos momentos oportunos da vida, mas ele vai falar mais sobre a crise, e ele vem falando aqui sobre uma questão seguinte. Ele vai colocar 7 pontos. Então, olha, os pontos são: ser fiel à consciência, para ser um bom líder emocional, contemplar o belo, encantar-se com a existência, ser altruísta, pensar como humanidade, doar-se sem esperar a contrapartida do retorno, adquirir estabilidade emocional fundamental. Então, a primeira mega técnica que ele vai trazer em relação à gestão das emoções, ele diz: quem é infiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo, né? Então ele diz assim: algumas pessoas, elas têm 30 ou 40 anos de idade cronológica, mas a idade emocional é de 15 ou 20 anos. Então, existem pessoas que não conseguem atravessar a fase da adolescência, porque essas pessoas não treinaram as emoções para serem fiéis à sua consciência. Amém? Coisa boa é você ter a sua consciência tranquila, não é verdade? E ele diz que quem é infiel à consciência, ele olha para fora e ele é dirigido pela ganância, ele é contaminado pelo imediatismo, ou seja, ele quer tudo rápido. Ele é encarcerado pelas necessidades neuróticas, incluindo a necessidade de status social. Faltam a estas pessoas a ética, a transparência, a responsabilidade social. Elas dirigem empresas, instituições, mas não a própria mente. São ousadas, mas não são dosadas. São rápidas em produzir respostas, mas não são reflexivas. São cultas, mas perdem tempos com discussões, atritos e picuinhas. São eloquentes, mas não sabem dialogar de forma transparente para resolver conflitos na empresa, na escola, na família. E onde essas pessoas metem o nariz, elas aumentam a confusão. Então ele diz: você tem uma consciência, você tem que estar em paz com essa consciência. A Bíblia fala sobre isso, né? E aí as pessoas são infiéis à sua consciência. Então elas são dominadas, elas não atentam para se cuidar, para
para ter uma boa gestão emocional. Então, são pessoas extremamente gananciosas, quer tudo para ontem, não tem paciência com nada, né? Tem muitas necessidades neuróticas, inclusive de status sociais. E aí ele vem dizendo que quando nós treinamos a nossa consciência para sermos fiéis, né? Então, uma pessoa que treina a ser fiel à sua consciência sabe que tem de prestar contas à sociedade, a seus familiares, aos acionistas da empresa e principalmente a si mesma. E o seu maior juiz não são os outros, mas o seu próprio eu. Ela tem consciência de que ser infiel à sua consciência é se divorciar da saúde emocional, do estado sustentável de felicidade e do equilíbrio mental. Aí ele diz: você tem esse caso de amor com a sua saúde emocional ou você é um predador de si mesmo? Né? O que é o predador? O predador, ele vai procurar uma presa, né, para se alimentar dela. Ele vai ter cuidado com a presa? Não. Ele está obcecado pela fome. Existem aí cadeias alimentares, não é verdade? Então, os predadores, eles perseguem. Então, ele diz, você tem um estado de amor, você tem um caso de amor com você mesmo, com a sua consciência emocional, com a sua saúde emocional, ou você é um predador de si mesmo, você se auto-persegue, né? Você se autodestrói, né? Você se escraviza. Então, isso é muito sério, né? Então, ele vem dizendo que uma das maiores ferramentas que pais, professores devem ensinar a seus filhos é que sejam transparentes, tenham coragem, né, de falar. E aí ele vem dizendo que nós temos que ser transparentes, ter coragem de falar de nós, falar das nossas crises, falar das nossas perdas, falar das nossas falhas. E ele diz, muitos jovens estão à beira do suicídio, de um colapso mental, porque não aprenderam com seus pais a dividir a sua história. É melhor a dor da honestidade do que o alívio momentâneo da dissimulação e da mentira. Crianças e adolescentes que não aprendem a lidar com as suas crises não formam núcleos saudáveis em sua memória para amadurecer. Tem, portanto, uma desvantagem enorme quando se trata de ser produtivo e proativo na construção da sua história. Então, as pessoas que não sabem lidar com as crises, que não são transparentes, que não sabem falar o que está sentindo, né, essas pessoas terão dificuldade de maturidade e elas terão dificuldades também de lidar com situações na sua própria história. Porque a infidelidade à própria consciência se manifesta de diversas formas. E até mesmo as pessoas que são éticas, elas podem também ser infiéis à sua consciência. E ele diz assim, muitas amam tanto o dinheiro que se autodestroem em sua conquista. Sobretudo, quando se tornam máquinas de trabalhar, colocando-se e colocando a sua família e a própria saúde em lugares indignos da sua agenda. Então, o que ele está dizendo? Tem pessoas que não têm controle, não têm equilíbrio na área financeira. Então, eles se matam de trabalhar, parecem máquinas, então na sua agenda as prioridades estão invertidas, né? São pessoas que têm uma grande irresponsabilidade consigo, com a sua casa, com a sua família e com a sociedade. Ele diz que outras pessoas são antiéticas, são infiéis à sua consciência a tal ponto que têm uma paixão cega pelo dinheiro, usando até meios ilícitos para conquistá-lo. Não se interiorizam, ou seja, não conseguem ver o que tem dentro de si, não sabem que, sob o ângulo da liderança da emoção, o dinheiro que advém da corrupção infecta a emoção, nutre a angústia e a intranquilidade. É verdade, irmãos. A palavra do Senhor teve uma parte que as pessoas sempre comentam, não lembro agora o endereço, mas o que adianta, louco, Jesus falando, louco, esta noite te pedirão a tua alma, né?
Então, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você ganhar tanto dinheiro através de meios corruptos, né, que traz intranquilidade à sua alma. Então, é exatamente isso que ele está tratando. E ele diz: quem ganha dinheiro sabotando sua nação, sua empresa, ou a outras pessoas, como temos visto em nossa nação, sabota a própria felicidade, corrompe a própria saúde mental, desenvolve altos níveis de ansiedade, capazes até de gerar paranoia ou sensação de perseguição. Irmãos, é tão terrível a corrupção que muitas pessoas são tidas como loucas. Elas ficam como se estivessem sendo perseguidas o tempo todo. Por quê? Porque a sua consciência não está tranquila. Então, a primeira mega técnica que ele vai trazer aqui é: seja fiel à sua consciência. Saiba lidar com você mesmo. Saiba lidar com as suas crises, com os seus problemas. Seja transparente. Não tenha vergonha de falar da sua dor, do que você está sentindo, né? Então, através disso, como ele coloca aqui que muitos jovens estão à beira do suicídio, nós podemos dizer e ponderar que nossos filhos ou que as pessoas precisam falar, né? Abrir o coração, dizer o que estão sentindo, sem ter medo de serem criticadas por isso, tá? Número 2 que ele coloca: contemplar o belo. Ser fiel à sua consciência e ser fiel à saúde emocional. Ser fiel à sua saúde emocional começa na infância, né? Quando nos treinamos para contemplar o belo. Contemplar o belo é se entregar atentamente, observar nuances, se embriagar com detalhes imperceptíveis a mentes ansiosas que não se interiorizam. É refinar o olhar, dar intensidade à observação, capturar o que está dentro de si, observar o que se encontra por detrás da cortina, do comportamento dos filhos, do parceiro, dos amigos. Às vezes a sociedade é tão corrida que a gente não contempla o belo. A gente não consegue ver o que está acontecendo por trás das cortinas. Então ele vem colocando que a pessoa precisa aprender a olhar detalhes imperceptíveis. É ser riquíssimo, mesmo não tendo muito dinheiro. É comprar o que não está à venda. O que não está à venda? É o amor, é o carinho, é a percepção, é o entendimento, né? É formar plataformas das janelas light, que nós já explicamos aqui, que é quando você traz à sua memória aquilo que te dá esperança, né? E que através disso você vai irrigando, quando você tem um jardim, você irriga esse jardim. É isso que ele está colocando. Você vai irrigando a felicidade inteligente, né? E ele vem trazendo que rico não é quem tem muito dinheiro no banco, mas quem vive a arte da contemplação, no meio das agitadas avenidas, nos ambientes urgentes das empresas, das escolas. Rico é quem rompe, pelo menos alguma vez, a loucura estressante que vive e nutre agradavelmente sua emoção, absorvendo o máximo do mínimo. É quem faz pequenos relaxamentos no trabalho, mergulha dentro de si, liberta o seu imaginário e irriga os seus sonhos. Então, ele coloca que quem, em meio a um trânsito infernal, consegue capturar uma árvore florida, um tronco carcomido, uma relva despercebida, tem grande vantagem para irrigar a sua saúde emocional. Quem analisa um caminhante apressado e se pergunta quem é ele, que lágrimas ele chorou, que projetos ele executou, que sonhos abortou, que pesadelos ele viveu, nutre a felicidade inteligente, pois desfruta de prazeres solenes que o dinheiro não pode comprar, né? E ele vem falando que as pessoas ricas não são aquelas que têm muito dinheiro, mas aquelas que têm uma grande observação. Elas conseguem ver beleza nos detalhes da vida. Ela pode estar num trânsito super agitado, mas ela vai conseguir olhar para uma árvore florida e ver a beleza dessa árvore. Ela vai conseguir, mesmo no meio da agitação infernal,
olhar para o tronco de uma árvore e ver arte nela. Então, olhar para uma pessoa que está fazendo uma caminhada, está apressado, e ficar perguntando, né, que sonhos ele viveu ou qual é a história dessa vida. Então, a riqueza que ele traz é uma riqueza de observação no belo. Eu estava pensando sobre isso, né, hoje, que nós estamos vivendo esse luto do meu tio, né? E eu fiquei pensando nesse contemplar o belo, né? E eu fiquei pensando, o que eu posso ver de belo nessa situação, né? Como que eu posso contemplar o belo dentro de um luto, não é? E aí começou a vir na minha mente várias coisas, né? Por exemplo, as pessoas lindas que moravam com ele, que cuidavam dele, mesmo na sua inutilidade. Porque você cuidar de alguém que pode te oferecer alguma coisa é algo, é uma coisa. Você cuidar de alguém que já não pode te oferecer mais nada, que virou um bebê, que depende de você, né? Então isso é outra coisa. Então, assim, eu vi, quando eu comecei a observar, eu fui vendo muita beleza, né? Nas filhas, em primas, em primos, na apóstola, né? O cuidado, o carinho, o amor, coisas que o dinheiro não paga. Então a gente consegue ver isso. Muitas lembranças lindas vieram na minha mente desde que eu era pequenininha, que eu ia para a casa deles, né? Que eu passava os finais de semana, né? O carinho como ele me tratava, o cuidado, né? Então, assim, eu consegui começar a ver e ter memórias belas de tudo aquilo que nós vivemos. E, e fui entendendo essa situação, porque quando você contempla o belo, você vê que não há mais nada a ser feito. Então, o que vai perdurar? É a memória daquilo que você viveu, né? Os filhos foram filhos de verdade, os netos foram netos de verdade, a apóstola foi esposa de verdade, os sobrinhos foram sobrinhos de verdade, né? Então você fez o que tinha que ser feito, né? Você liberou o que tinha que ser liberado. Então isso é belo. Então quando ele falou sobre essa contemplação do belo, eu fiquei pensando nessa situação que a gente está vivendo de luto. E fui observando também, né, nas minhas filhas, e eu comecei a ver alguns comportamentos de lembranças, né, de lembranças boas, e aí isso vai trazendo um conforto, um consolo no nosso coração. Amém, querido? Quando ele fala sobre essa libertação do imaginário, né? Você não tem que ter medo de lembrar, né? Lembrar das coisas boas que você viveu, né? Lembrar dos momentos oportunos, lembrar de quem você foi de fato, de verdade, lembrar que você aproveitou cada oportunidade, que foi um tempo tão bom. Então, fica a dor, fica a saudade, sim, mas nós temos que aprender a contemplar o belo, até mesmo nas situações mais asfixiantes da vida. Amém? Igual nesta pandemia, se a gente for pensar nessa segunda técnica, mega técnica, né? Como eu posso contemplar o belo nessa pandemia? O que aconteceu na nossa vida para a gente contemplar o belo, não é verdade? Então, assim, as pessoas, assim, particularmente, né, eu observo, assim, nas nossas igrejas, eu tenho visto, assim, as nossas ovelhas, elas se aproximaram, né? Se aproximaram para ouvir a palavra, se aproximaram de várias formas, né? Elas se mostraram interessadas em ouvir aquilo que Deus estava trazendo. Então nós fomos observando que elas foram criando caminhos, né? Em aniversários elas davam um jeito, né, de presentear ou de dar uma palavra amiga, né? Criavam pontes. Isso é belo, né? Então contemplar o belo, ele fala sobre calibrar o olhar para que deslumbre o mundo fascinante à sua volta. Mesmo em meio a guerras e areia, é possível valorizar a brisa do vento. Olha que lindo. Então, assim, ele vem trazendo sobre essa segunda técnica. A terceira que ele fala é encantar-se com a existência. Encantar-se com a existência é um passo além da contemplação do belo. Estamos na era do entristecimento humano. Embora tenhamos desenvolvido a mais poderosa indústria de lazer de todos os tempos,
a depressão, a ansiedade, ideias de suicídio vêm aumentando muitíssimo. Por quê? Porque não treinamos a contemplação do belo e o encanto com a existência na sociedade estressante e consumista. Somos ingênuos ao pensar que esses fenômenos se aprendem espontaneamente. Então ele diz: quem aprende a se deslumbrar com a vida não vive só por estar vivo, faz dela uma grande aventura, um mundo a ser explorado. Quem se encanta com a existência não acha trivial trabalhar, produzir, expandir-se e reciclar. Acha tudo isso notável. Torna-se mais intenso, não mais tenso. Tal qual um engenheiro constrói janelas Lights na memória dos outros e em seu próprio córtex cerebral. Então ele vem falando que quando você vem reciclando o seu radicalismo, porque tem gente que ele quer ser o perfeito e ele se mata por causa disso. Então quando você recicla isso, mas você consegue fazer da vida uma aventura, quer dizer, ser grato por todos os momentos da sua vida. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, a Bíblia nos fala sobre essa questão da gratidão, e aqui ele traz uma questão de encantar-se com a existência, ou seja, eu estou vivo, eu posso trabalhar, eu posso me equilibrar, eu posso produzir de uma forma equilibrada. Isso é notável, isso é maravilhoso. Então ele diz que ao invés de você ficar tenso, né, você vai ficar muito mais tranquilo, muito mais feliz, muito mais relaxado, e também tirando essa necessidade, né, neurótica de ser aquela pessoa extremamente perfeita. Não está dizendo aqui para você viver fazendo coisas erradas, não. Mas às vezes pode acontecer um atraso, né? Pode acontecer de você esquecer algum compromisso, mas você está apreciando a vida, você está encantado com o que Deus fez na sua vida. Você pode se mover, né? Você pode caminhar, você pode enxergar, você pode ouvir, coisas que muitos não podem mais fazer, né? Existem filmes. Eu assisti um filme que eu não me lembro agora o título, mas o rapaz, ele tinha uma vida normal e de repente ele desenvolveu uma esclerose múltipla e aí ele começou a cair, não conseguia andar direito, né? Tinha dias que ele não conseguia se mover, suas mãos, né? As suas atividades motoras foram diminuindo. E aquilo foi trazendo uma grande tensão, mas nesse filme, este rapaz conseguiu superar, né, lutando. Ele começou correndo alguns poucos quilômetros até alcançar o objetivo final. Então, assim, nós temos que ser gratos por cada movimento, irmãos. É muito triste quando as pessoas perdem a visão, não é verdade? Quando perdem a audição, quando perdem as pernas. Então, assim, e tem pessoas que elas têm a deficiência física, mas elas são gigantes emocionais. Elas são extremamente estruturadas, né? O Nick Johnny, por exemplo, ele não tem braços, não tem perna, ele só tem tronco e cabeça. Mas o homem é o maior palestrante da América Latina. E agora se casou, está feliz, tem filho, né? Porque a moça disse: eu conheci muitos rapazes, mas nunca conheci uma pessoa assim como ele. Por quê? Porque ele tem inteligência emocional, né? É um homem de Deus. Então, assim, às vezes, quem parece que não tem deficiência tem mais deficiência do que aquele que fisicamente é uma pessoa deficiente, né? Por quê? Porque muita gente tem tudo, mas ele não utiliza a inteligência emocional dele. Ele não utiliza a disciplina, ele não se encanta com a vida, ele não se alegra com o que ele tem. Ele sempre vai ter um motivo para reclamar. Então, nós temos que aprender isso, tá? Encante-se com a existência. Número 4, seja altruísta. Ele fala sobre o prazer de se doar. Ser altruísta é se doar de forma inteligente, é colocar-se no lugar dos outros, é abraçar mais e julgar menos, é compreender mais e criticar menos, se entregar mais e se enclausurar menos.
Os altruístas entram em camadas mais profundas de seu ser à medida que aliviam a dor humana. Então, eles navegam em águas desconhecidas enquanto estancam lágrimas, vendem esperanças e promovem os outros. É muito bom nós fazermos o bem às pessoas, não é verdade? Então, é isso que ele está falando, né? Assistir a um bom filme, observar um belo quadro, ler um livro inteligente, vai animando o psiquismo humano, mas fazer a outra pessoa feliz vai além, gera uma explosão motivacional. É muito bom fazer o outro feliz, né? A emoção é o fenômeno mais democrático da existência humana. Quanto mais irrigamos as emoções dos outros, mais expandimos a nossa capacidade de nos encantar com a vida. Quanto mais agimos como embaixadores da paz, mais a conquistamos para nós mesmos. Por outro lado, quanto mais promovemos intrigas, discussões e conflitos, mais nutrimos nossas armadilhas mentais, mais fomentamos a nossa ansiedade e o nosso mau humor. Então, o que ele está incentivando? Seja um agente da paz. Faça o máximo pelas pessoas e isso vai trazer uma explosão motivacional na sua vida tamanha. Ele diz assim: a felicidade, ao contrário do que muitos pensam, é mais do que um estado de alegria, prazer e satisfação. Ela precisa ser inteligente para ser sustentável. A emoção feliz não tem durabilidade nem profundidade se ela estiver encapsulada pelo individualismo, egoísmo, egocentrismo. Quem vive no casulo é digno de compaixão, porque ele asfixia a sua liberdade, seu relaxamento e sua saúde emocional. Então ele está dizendo que se a emoção estiver presa dentro de uma cápsula ou dentro de um casulo, né, ou dentro do egocentrismo, né, essa pessoa ela não vai conseguir tocar a felicidade, a saúde emocional. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas reconhecer a própria falibilidade, sentir o cheiro da terra molhada, admirar a explosão de cores das flores, aplaudir os que tentaram e não conquistaram o pódio, dar o melhor de si a quem não merece, começar tudo de novo, quantas vezes for necessário. Ser feliz e tranquilo é, antes de tudo, promover o bem-estar das pessoas, procurar superar pacificamente os conflitos, né? Então, assim, essa questão do altruísmo é quando você se desarma emocionalmente e quando você se doa socialmente. Aí você tem a chance de transformar, né, o seu pior inimigo. Isso aqui a Bíblia nos ensina, né? Quando você vencer o mal com o bem, você vai desarmar o seu pior inimigo. É um desafio. Amém, queridos? Então ele diz assim, outra questão para nós, deixa eu olhar aqui o horário, para nós terminarmos, né? Pensar com humanidade. Treinar a contemplação do belo constrói os trilhos para a habilidade de se encantar com a existência. O encantamento da existência fundamenta a liberdade emocional. A liberdade emocional coloca combustível no prazer de se doar. Se irrigado, farta e fortemente, o altruísmo evolui para a capacidade de pensar como humanidade. E pensar como humanidade é a mais notável função não cognitiva, a mais bela característica da inteligência socioemocional. E ele diz, nós deveríamos ensinar isso a todos os alunos de todas as religiões, de todos os povos, de todas as escolas do mundo. Se não ensinar essa função, que é uma função nobre da gestão das emoções, né, os conflitos vão explodir. Então ele vem falando
sobre essa questão de pensar com humanidade, é olhar o outro como ser humano, amar o próximo como a si mesmo, né? E ele fala que os ditadores, os senhores de escravos, estrangularam a própria emoção, mutilaram o seu prazer de viver, por não pensarem como família humana. Então, irmãos, o que ele está colocando? Independentemente de qualquer coisa, de cor, de raça, né, de tribo ou de nação, nós somos uma família humana. Nós somos humanos. E os ditadores, as pessoas que escravizavam outras pessoas, eles estrangulavam as suas emoções, né? Porque eles olhavam para as outras pessoas como objetos, olhava para as outras pessoas como menos dignos, olhava para as outras pessoas e desprezavam essas outras pessoas, né? Então ele vem trazendo sobre essa questão da humanidade. E essas pessoas que escravizavam os outros e queriam ser os ditadores, eles se tornaram os mais infelizes e miseráveis da terra. Ele coloca isso aqui, né? Que o prazer de viver e a liberdade emocional exige libertar os outros e não os confinar. Amém? Você que é um representante de Cristo, você tem que liberar sobre as pessoas a imagem do Senhor, ser o imitador de Deus como filho amado e andar em amor. Então, essa imagem do Senhor Jesus, o olhar de Jesus, não era um olhar preconceituoso, não era um olhar que trazia fardos. O olhar de Jesus, ele dizia: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus confrontava, mas ele confrontava o hipócrita que não queria mudança. O hipócrita que estava acostumado com seu próprio pecado e não queria mudança. Mas para todas as outras pessoas, ele dava a oportunidade delas serem pessoas amadas e queridas. Ele veio para todos, mas muitos o rejeitaram, né? Então, quando a gente preserva o direito dos outros, a nossa saúde física e emocional, independente de raça, religião, cor, sexo, cultura, é a melhor maneira de preservar os nossos direitos fundamentais. Nada promove tanto a saúde emocional quanto pensar como humanidade, quanto romper a masmorra do individualismo e do egocentrismo. Tem pessoas que fazem acepção de pessoas, né? Elas têm um grupo e se alguma outra pessoa precisar delas, elas simplesmente desprezam, passam direto, passam por cima, né? Tem pessoas que elas amam alguém, né? Mas se outro precisar, ela não quer nem saber. Tem gente que humilha mesmo outras pessoas, né? Então, assim, ele vem nos ensinando esse olhar, né? Do respeito dos direitos do ser humano em geral. Amém? Em geral. Então, ele vem trazendo essa questão da humanidade, que é uma técnica, uma mega técnica, né? E ele vem falando ainda, deixa eu me ver aqui, já estamos terminando, tá bom? Ele vem falando ainda sobre a número 6, doar-se sem esperar contrapartida. Nós vemos muitas pessoas frustradas, machucadas, feridas, porque elas se doam na expectativa de receber alguma coisa. E ele vem ensinando a construção dessa liberdade emocional, que o altruísta doa-se para os seus pares, mas o altruísta inteligente doa-se diminuindo a expectativa do retorno. As pessoas que têm muita expectativa do retorno, elas se tornam depressivas, frustradas, nervosas, arrogantes, né? Entram em muitos atritos, em muitas picuinhas, cobra demais das pessoas. Então, assim, ele vem dizendo: liberdade não é apenas ter o direito de ir e vir, mas de caminhar livremente dentro de si, sem ser assombrado por conflitos, sem ser sugado pelos vampiros das preocupações que roubam a tranquilidade. A liberdade psíquica para a gestão da emoção, ele fala sobre eleger o eu como líder de si mesmo, investir em suas habilidades como gestor da mente, né? Então aqui
Para a gestão da emoção, a liberdade é mais do que poder expressar as ideias, dialogar e trabalhar em equipe. É penetrar nos porões da psique, fazer uma mesa redonda com tudo que nos controla, acender a luz da razão. Liberdade não consiste somente em superar a solidão social, debater ideias e estar no meio das multidões, mas em fazer companhia para si mesmo, pacificar a ansiedade, abrandar a mente agitada, irrigar o sono, ter um caso de amor com a própria qualidade de vida. Então ele vem falando que uma das ferramentas da gestão dessa mega técnica emocional é você se doar sem medo, né? É doar-se sem medo aos outros, sem, no entanto, buscar ansiosamente o reconhecimento. Ser altruísta e pensar como humanidade, ao mesmo tempo que se educa para diminuir o máximo possível a expectativa do retorno. Então, irmãos, eu já vi pessoas deprimidas, já vi pastores querendo abrir mão de igreja por falta de reconhecimento. No início da igreja, que a gente ainda estávamos aprendendo, nós sofríamos muito por isso, né? Porque às vezes o líder ele se dá muito e às vezes havia um remanescente que respondia, né? E a grande maioria não responde. Então, assim, com o passar do tempo, Deus foi nos ensinando essa questão aqui, né? Porque você está semeando no coração de Deus. E quando você está semeando no coração de Deus, um dia ou em algum lugar, você vai receber. Às vezes você planta algo em determinado estado e vai colher no outro, porque Deus é justo. Então Deus, ele está no trono, ele está sobre todas as coisas. Amém? Então, assim, nós temos que diminuir essa expectativa, essa ansiedade. Não, eu tenho que receber, eu tenho que receber. Biblicamente, a Bíblia manda honrar a todos. Então, quando eu honro alguém, eu estou plantando. Quando eu estou plantando, eu vou colher. Quando eu honro meus pais, já falamos sobre o princípio da honra aqui, né, em uma das lives, honrar pais, né, honrar líderes e honrar esposo. Nós vamos plantar. Biblicamente, honrai a todos. Então, assim, é se dar a honra, né, se preocupar, abençoar, se doar, é bíblico. Mas se você fica com a ansiedade neurótica de receber, de reconhecimento, às vezes alguém não te reconhece, alguém não reconhece o seu trabalho, não reconhece aquilo que você está fazendo, você pode se autodestruir, tá? E para terminar, então, ele vem falando dessa mega técnica, ter estabilidade emocional, não comprar o que nos pertence. Quando eu li isso aqui, em Provérbios diz assim, ó, que quem se mete uma contenda alheia é como se pegasse um cachorro pelas orelhas. O que acontece? Você vai ser mordido, você vai ser machucado. Então, assim, aquilo que não te pertence, não compre. Né? Tem pessoas que querem controlar a sua vida e a vida do outro. Ela quer mudar a sua vida e quer mudar a vida do outro. É aquela pessoa que ela não te dá a liberdade de pensar e ser você mesmo. Ela quer te controlar. Ela quer controlar as suas ações, ela quer mudar a sua vida. Se ela for passar uns dias na sua casa, ela quer transformar todo o seu ambiente. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que entender que aquilo que não nos pertence, nós não temos que comprar. Amém? Nós podemos sim orientar, nós podemos orar, nós podemos aconselhar, nós podemos sugerir, mas tem problema que não é seu. Então, se você compra aquilo que não é seu, você vai estar extremamente ansioso todos os dias da sua vida, vai ser roubado, né? A sua saúde mental, a sua saúde emocional vai ser totalmente roubada, né? Ser emocionalmente saudável não é ser alegre sempre, mas preservar o máximo o prazer de viver. Não é ser destituído de ansiedade, mas gerenciá-la para experimentar a tranquilidade tanto quanto possível. Então, o que acontece? Você vai estar alegre todo dia? Não. Mas se você puder preservar ao máximo o prazer de viver, você vai fazê-lo. Algum dia você vai ficar sem ansiedade? Talvez não. Talvez algum dia você vai estar ansioso,
mas você vai saber liderar, né, essa ansiedade para que você experimente uma tranquilidade independente do problema que você está vivendo. Ser feliz não consiste em não deixar ser abarcado pelas preocupações, porque às vezes a gente se preocupa mesmo, e pelo humor triste, mas navegar nas águas da emoção para não sucumbir às tormentas, ou seja, às vezes você pode até ficar triste, mas você não vai se deixar ser engolido por essas tormentas, você vai reagir, amém? Então, ser emocionalmente saudável é educar o eu para não comprar o que não lhe pertence, como atritos, intrigas, que você não criou, você não tem nada a ver com aquilo. Críticas injustas, discórdias que você não fomentou. Tem gente que é fofoqueiro e maledicente e ele quer te envolver. Não compre isso. Preserve a sua saúde mental. É não fazer do território da emoção uma lata de lixo, uma terra de ninguém, que qualquer pessoa pode invadir e furtar. E a pergunta para terminar: você compra o que não te pertence? Então, meus queridos, nós falamos hoje dessas 7 megas técnicas, tá? Ser fiel à consciência, que vem falando da transparência, de ser você mesmo, e de deixar, né, fluir realmente o que está lá dentro, né, colocar para fora, sem se autodestruir, né, pode trabalhar, pode produzir, mas nós temos prioridades, né, e as pessoas são mais importantes do que as coisas, né? Contemplar o belo, encantar-se com a existência, ser altruísta, doar-se, sem medo, sem esperar nada em troca, né? Pensar como humanidade, respeitar a todos os seres humanos, doar-se sem esperar a contrapartida do retorno e adquirir a estabilidade emocional fundamental. Então, nós temos que entender que nossas emoções não são uma lata de lixo. Então, nós temos que ter um compromisso com a gente mesmo. Amém? E eu quero abençoar, orar por você mais uma vez. Nós já oramos no início, né? E agora vamos orar no final, para que o Senhor esteja cuidando da sua vida, né? Mais ainda de uma forma linda e especial. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse tempo, porque o nosso intuito aqui é abençoar a sua vida e crescer junto com você, tá? Então, Deus nos deu uma direção, não é verdade, para a gente estar trabalhando a gestão das emoções, né? Nós nem sabíamos que íamos passar pelo momento do luto, e agora nossas emoções estão bem trabalhadas, e nós estamos passando aí de cabeça erguida. Amém? Em nome de Jesus, respeitando cada um, né? Tem uns que choram mais, tem uns que choram menos, tem uns que demoram bastante, outros saem do luto em 1 mês, o outro demora 6 meses, enfim. E aí a gente está estudando com esse doutor que se converteu ao cristianismo, né? Após estudar a mente de Cristo, né? Que é o doutor Augusto Cury, que era um dos maiores ateus, né? Do Brasil, e o Senhor o converteu, e hoje os livros dele alcançam mais de 25 milhões, né, de vendas no Brasil. Então, assim, vale a pena a gente estar crescendo, né? Eu também estou recapitulando minhas leituras, né? Como eu estou lendo com vocês, eu estou recapitulando e também estou crescendo bastante. Amém? Porque para você absorver tudo que um livro fala, os grandes líderes dizem que você tem que ler no mínimo 7 vezes, né? Então, quando eu vou relendo para passar para vocês, eu também vou reavaliando, né? E vou aprendendo ainda mais, tá bom? Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, obrigada porque o Senhor nos dá estratégias, Senhor. Não é vergonhoso aprender com outras pessoas que já caminharam até mais do que nós. E eu te agradeço por essa tranquilidade de pesquisar e de estudar e de poder passar para o nosso povo. Nesta noite eu oro para que o Senhor equilibre as nossas emoções, para que o Senhor nos leve a ser aquilo que está no teu coração, que possamos, Senhor, de fato, viver o cristianismo, Senhor, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo cada um que se aproxima desta live,
Eu abençoo aqueles que estão no Brasil ou fora do Brasil. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, um grande abraço para vocês aqui da Ceilândia, de Brasília, né? De Goiânia, de Recife. Deus abençoe vocês aí também de Curitiba, né? Mais uma vez aqui, quero agradecer, né? Essas flores que vieram de tão longe, esses presentes que vêm de tão longe. Muito obrigada. O carinho que essas ovelhas têm nos abençoado, têm orado por nós, e isso o dinheiro não paga, não é verdade, queridos? Existem valores que o dinheiro não paga, né? Então, muito obrigada e continue cobrindo as nossas vidas. Eu quero agradecer as orações também de vocês pelo meu tio, Manu, que hoje está com o Senhor Jesus. Muito obrigada pelas orações, né? E continuemos orando, então, pela apóstola, pela nossa família Ramos, pela nossa família Sassardente, pela nossa família humana, pela nossa família cristã, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê uma noite maravilhosa. Eu te agradeço, irmão, também, receba esse renovo, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Obrigada.